Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos, conteúdo inédito, já gravado para o formato de vídeo. E aqui a gente retoma a nossa promessa de acompanhar de perto a Série B de 2025, Série B que tem apenas um clube do Nordeste, que é o CRB, que ainda não faz parte do nosso campo de análise regular aqui no canal, mas que dentro do NE45, nosso portal de notícias do futebol do Nordeste, tem uma cobertura diária, uma cobertura de matéria todo dia sobre o clube alagoano. Então, a gente desde o ano passado prometeu manter o foco de análise nessa Série B. E a gente vai tentar fazer ao máximo esse acompanhamento. A Série B esse ano está com jogos muito espalhados, a nova estrutura de televisionamento, os jogos estão. A Série B, a rodada está se arrastando basicamente a semana inteira. Isso dificulta um pouco a nossa organização, a nossa agenda para fazer um raio-x. Mas nessa semana que teve Copa do Brasil, é a semana ideal para a gente passar limpo o que aconteceu nas 5 primeiras rodadas. A gente já está vendo a classificação aqui, e é uma classificação que salta aos olhos por um grau de equilíbrio dos mais impressionantes, tá? A gente tem aí apenas 2 pontos separando o Avaí, líder, do Novo Horizontino, 10º. Tá? Quem está acompanhando a Série B, as classificações, você olha, o Atlético Paranaense uma hora é líder, aí nessa rodada está em 7º. Há uma dança de cadeiras muito grande nas primeiras posições e, obviamente, esse achatamento explica. E para que a classificação fique mais real, para que esse quadro que a gente está vendo aqui fique mais real, eu trouxe uma extensão dentro do Power BI que a gente utiliza, tá? O Power BI criado por Pedro Pereira e de uso exclusivo aqui do 45 Minutos. Aquele recorte depois do aproveitamento é o recorte do número de jogos em casa e fora. E por que ele é decisivo? Por que ele está aqui? Porque se você observar, os 4 primeiros colocados, Avaí, Cuiabá, Vila Nova e Curitiba, eles têm 3 jogos em casa e 2 fora. O bloco imediato atrás dele, Goiás, CRB, Atlético Paranaense, tem 2 jogos em casa e 3 fora. Então, nessa balança, eu diria que é basicamente um grande bloco de liderança que vai do Avaí ao Atlético Paranaense por conta dessa distribuição de jogos. Quando entra na conta o América, tá, o Novo Horizontino, aí eles já são mais próximos do primeiro bloco. Então a gente tem um super bloco de 10 clubes separados por 2 pontos, mas esses 7 primeiros, como há essa relação tão direta de jogos em casa e jogos fora, para mim eles formam um grande empate. Cássio, eu queria a tua avaliação do que você viu até aqui na Série B, dessa classificação, tá? São basicamente os favoritos que estão nesse bloco, talvez o Atlético Goianiense seja o time para a gente destacar, que está um pouquinho abaixo dessa área de disputa nesse começo. Fred, além desse cenário bem interessante, desses 2 pontos entre o primeiro e o 10º, realmente, assim, com o campeonato tendo 5 rodadas, claro que o achatamento, se a gente estivesse falando 2 pontos na 15ª rodada, seria ainda mais impressionante, com o campeonato andando mais, mas de qualquer forma, um recorte de 5 rodadas, ainda ser 2 pontos do primeiro para o 10º, ou seja, a primeira página inteira. Mas tem outro dado muito curioso, que é o fato de o G4 ter sido inteiramente modificado nessa rodada. Assim, os 4 times foram modificados. Assim, saíram Atlético Paranaense... É o que eu chamei de dança de cadeiras, né? É uma dança de cadeiras. E veja, na rodada anterior tinham sido 3. Na rodada anterior tinham tido 3 mudanças e só o CRB tinha ficado. E agora o CRB saiu também, o único representante do Nordeste. Eu vou falar as colocações que eram na rodada passada. O Atlético Paranaense estava em primeiro, o América Mineiro estava em segundo, o CRB estava em terceiro e o Remo estava em quarto. E agora o Avaí, que venceu a terceira seguida e ganhou 4 posições, foi do quinto para o primeiro lugar. Cuiabá em segundo, Vila Nova em terceiro e Coritiba em quarto. Coritiba que já tinha entrado no G4. O cenário do CRB, que mostra um pouco desse achatamento, é muito curioso. O CRB ele foi o único time que ganhou os 3 primeiros jogos. Ele vence, claro, 8 times venceram na estreia, 4 venceram na segunda rodada, dos que tinham vencido na estreia, e na terceira rodada, só o CRB, Fred. Aí o CRB perde o
o quarto jogo, ok, e o resultado não foi ruim nessa rodada. O CRB empatou com o Paysandu, que tinha acabado de conquistar a Copa Verde, em cima do Goiás, lá no Serra Dourada. O Goiás, que é um dos favoritos a essa edição. O Goiás vencia por 1-0 até os 48 do segundo tempo. O Paysandu empatou 1-1 e ganhou nos pênaltis, diante de 38 mil pessoas no Serra Dourada. Aí, num jogo que motivou bastante a torcida do Bicolor paraense, o CRB foi lá e empatou. Detalhe, até abriu o placar. Fez 1-0 aos 41 com o Thiaguinho. O Paysandu empatou 3 minutos depois. E o segundo tempo ficou nisso. Pronto. Com isso aí, o que é uma boa campanha, 10 pontos em 5 rodadas, já saiu do G4. E tendo esse cenário onde você, beleza, não quer dizer nada a médio prazo, porque eu diria até que a chance do CRB voltar é muito razoável, inclusive, tá, Fred? Já nessa rodada. O CRB recebe o Cuiabá, tudo bem, vai ser um confronto direto, mas vai ser no Rei Pelé. E esse achatamento, essa troca de classificação, acho que vai ter bastante. A gente está analisando uma rodada ímpar, onde, enfim, tem essa defasagem do mando de campo. A gente vai continuar aqui naturalmente, mas a análise da próxima rodada, a gente vai ver esse achatamento, inclusive um grau talvez de maior fidelidade em relação a isso. Rodadas pares, né, Cássio? As rodadas pares exatamente. são sempre mais importantes para isso. Pronto. Mas o meu destaque vai, sobretudo, pela a ciranda que está sendo G4. E nessa rodada, veja, não é a coisa mais comum do mundo que os 4 primeiros colocados tenham sido modificados. Não é que eles se embaralharam dentro do G4, não, que era primeiro, virou terceiro, que era quarto, virou segundo. Não, é que eram os 4 primeiros saíram do G4. Imagina uma situação dessa na última rodada. Pensa assim, para você ver como é curioso. Você pensa que está na 37ª rodada, tem um G4. Aí vai para a 38ª, aqui sobe o acesso. E do quinto para o oitavo é que vira o G4. É um negócio maluco, pô. Atos, o que é que você tem visto e como você avalia esse achatamento, né, que é histórico? Daqui a pouco a gente vai para a segunda tela. Eu estava, inclusive, já fazendo aqui as contas. E a gente vai mostrar o quão histórico é esse achatamento. Basicamente, 7 líderes. Eu considero que os 7 estão em condição de igualdade, porque os que estão um ponto abaixo têm um jogo a menos em casa, então isso tende até a dar uma leve vantagem para eles. Tá? Mas como é que você avalia esse início de uma Série B que tem o Atlético Paranaense como grande protagonista, mas desde do videoguia que a gente fez da tier list, a gente sempre identificou um bloco, né, muito igual, um bloco muito nivelado ali de equipes com possibilidades parecidas, né? Fred, o que mais me chamou a atenção é de fato isso, porque veja, apesar de que o Atlético Paranaense seria um fácil candidato de você colocar separados dos demais como um grande favorito, eu tenho uma opinião pessoal que o Atlético Paranaense vai trabalhar meio que no bolo, tá? Ele vai ter certa dificuldade, não vai ser aquele Atlético Paranaense que, sei lá, vai com 8 rodadas de antecipação, vai conseguir sua classificação. Eu tenho esse palpite que o Atlético vai ter que lutar bastante para conseguir esse acesso. Como está sendo esse início, né? Isso. Mas mesmo tirando o Atlético Paranaense, é uma Série B das mais equilibradas dentro do nível, dos níveis dos times. Tá? A gente pode facilmente colocar um bloco de 10 times. E o que me chama a atenção é que dentro desse equilíbrio, e você destacando não só 3 times, não só 4 times, você destacando talvez 10, os 10 estão liderando o campeonato. Eu só faria uma inversão, veja só, uma só, para não ficar com a impressão de que é os 10 que você, antes do campeonato, você colocaria na frente. Eu acho que é o Remo com o Atlético de Goiás. Se você inverte o Remo com o Atlético de Goiás, você tem os 10 times que antes do campeonato talvez fossem os 10 times que você acreditaria que iam sair na frente, tá? E o pior, com muita contundência. Principalmente nas primeiras rodadas, agora teve uma certa oscilação, mas o suficiente para ficar 3 pontos da Chapecoense, que é o 11º, tá? Então eu estou vendo uma contundência muito grande dos times que essa contundência dá para ver na tabela, Atos. Perceba que 4 times não venceram. 4 times ainda não venceram. Na primeira divisão, na 5ª rodada, só o Sport não tinha vencido na 5ª rodada.
O Z4 inteiro, o Z4 inteiro da Série B, no mesmo recorte, não tem vitória. Ou seja, quem está acima está num ritmo muito mais forte. E isso também vai mostrar sintomas na zona de rebaixamento. A gente tem uma zona de rebaixamento ali. 4 times que dava para prever que estariam ali, tá? Principalmente os dois piores, né? O Amazonas e o Volta Redonda, eram 2 times que davam essa impressão de que iam disputar ali o rebaixamento. E eu vejo que isso vai perdurar pelo menos por mais algumas rodadas. Talvez, em algum momento da Série B, isso costuma acontecer, né? Somente quando abrir uma janela, time se reforçar, talvez isso vá modificando um pouco. Mas eu acho que no curto prazo aqui, pelo menos até a 10ª rodada, 12ª rodada, eu acho que essa máxima continua acontecendo. Eu acho que os times que estão ali... A maioria é só o Paysandu. Tira do Paysandu. O Paysandu está meio perdido ali. Mas o Paysandu tem seus problemas, viu? Tem seus problemas, mas também ele tem mais capacidade também de mexer alguma coisa no elenco. Também. Cássio, as únicas 2 surpresas que eu olho para a tabela e eu não vejo com normalidade, tá? Eu aceito o Remo. Veja só, um time pode não estar entre os favoritos e tá aí, é um 9º colocado do Remo. Então, invicto, tá? E com 2 jogos em Belém e 3 fora, o que é mais relevante. Mas é normal ter uma sequência positiva de um time que tem sua organização, tá? Mas você não esperava tanto. E veja só, ele não tá nem fazendo tanto, né? Ele tá em 9º colocado. Mas eu acho que os 2 times que me chamam um pouco a atenção é o Operário, tá? Sim. Muito pelo que fez no primeiro semestre. Eu acho que a 15ª colocação ali, eu não esperava o Operário estar aí. E ganhou na estreia, né? Ganhou na estreia, salvo engano, fora de casa. E depois pegou uma sequência muito negativa, tá? E o Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás, por ter descido, né, da Série A, era um dos times que eu achava que ia estar melhor, mas com toda a capacidade de se recuperar. Da nossa tier list, eu abri aqui a tier list aqui, que a gente fez no videoguia, eu diria que a maior diferença está no Operário e no Atlético Goianiense, como você citou mesmo, tá? O Criciúma também foi colocado nessa mesma linha, então esse trio ali que está do 13º à 15ª colocação, havia uma expectativa de que a gente tratou como chance de acesso, e detalhe, continuam tendo plenas chances de acesso. Ô Fred, só um parênteses sobre o Criciúma. Eu acompanhei o debate de vocês. Eu acho que tiveram algumas vozes ali muito pessimistas com o Criciúma. Acho que Cauê foi um pouco mais otimista, tá? Não, o Cauê é sempre otimista com o Criciúma. Mas assim, eu fiquei sabendo de algumas notícias do Criciúma. O Criciúma tá com muita dificuldade. Tanto é que ele veio tentar buscar o Samuel Tussani aqui no Náutico, porque estava com dificuldade muito grande com um atacante, um elenco muito curto, e estava colocando em Samuel... Mas levou comprando, né? Sim, mas veja, é um jogador que no Náutico a gente viu, não é nem titular no Náutico, e tinha seus problemas, e um time que está precisando de ataque, fechar ali aquela janela naquele momento só com o Samuel, demonstra que é um time com problemas, né? Isso. Outro clube que a gente fez uma análise e está um pouco longe dessa realidade é a Ferroviária de Araraquara, que a gente colocou como o maior candidato ao rebaixamento. A gente até separou a Ferroviária do Volta Redonda, do Atlético, do Botafogo e do Amazonas. Sendo o fato de não ter subido na Série A2, né? Mas aquela coisa. Isso. SAF, o dinheiro corre direitinho ali em São Paulo, uma hora... E tá com 6 pontos. Agora, os demais a gente posicionou e realmente eles estão dentro da nossa linha de posicionamento, tá? Tanto o Botafogo, o Amazonas, o Atlético e o Volta Redonda, todos desse contexto ali da luta pela permanência. Fala, Aldo. Dá para rotular essa Série B como uma Série B até aqui previsível. Eu digo isso porque a Série B, na brincadeira, há muito tempo que a turma chama de Série Bingo. Série B, Série Bingo, porque os resultados são muito previsíveis. E até aqui, com uma certa previsibilidade nos resultados. Isso é bom. E toda vez que se acompanha mais um pouco a Série B, alguém sempre fala, essa é a pior Série B de todos os tempos. Ninguém vai falar esse ano, porque por estar assistindo menos. Perceba isso. Toda vez que alguém assiste, essa é a pior Série B de todos os tempos. Sempre tem uma conversa mole dessa. Não, e obviamente isso não tem nada a ver. Exatamente. Eu vou para outra tela, tá? Para trazer justamente a confirmação
do que a gente trouxe aqui. Existe um destaque ali, eu vou tratar aquele destaque ali depois. Mas eu fiz, numa tela maior aqui, a conta desse achatamento. E de 2006 até hoje, que é o recorte que a gente utiliza, nunca foi registrada uma diferença tão curta entre o líder e o 10º colocado. Nunca. E o ano mais próximo que a gente teve, tá, desse resultado histórico que a gente tem até aqui, em 2025, foi em 2011. Tá? Em 2011, o líder tinha 10 pontos nesse momento e o 10º colocado tinha 7 pontos. Seriam 3 separando. Tá? Esse ano são 2. O que pode chamar a atenção também de 2011 é que 3 pontos iam até o 10º colocado. Tá? Vocês podem ver aí na tela. Então, é uma Série B ultra achatada. E aí eu peço atenção para aquela última coluna que mostra se os clubes estão na média, acima da média ou abaixo da média. A gente tem um líder 2 pontos abaixo da média. A média de um líder com 5 rodadas costuma ser 13 pontos. O Avaí tem 11. O segundo e o terceiro na média, mas aí aquele bloco todo está acima da média, com destaque para o 9º e para o 10º, que estão 2 pontos acima da média. Ou seja, não é uma sensação de achatamento, não é uma sensação de equilíbrio. Estamos diante do maior equilíbrio da história da Série B. Isso é um ponto. Isso é uma tomografia computadorizada. Eu chamava de raio-x, mas disseram que esse nosso Power BI é tão detalhado que agora a expressão é tomografia computadorizada, Cássio. Dá para dizer só tomografia, não? Todas são computadorizadas, imagina, né? Eu fiquei na dúvida. Quando você diz que essa é computadorizada, me deixa uma grande dúvida se tem algum modelo ainda feito de outra forma. Não sei dizer. Também não tenho essa especialidade. Falados. Uma coisa também que me chama a atenção, e eu estou tentando aqui passar o olho e não estou enxergando, é que, além do achatamento que você está citando, a gente tem a distância de blocos, né? Veja, do 10º colocado para o 11º, mesmo dentro de 5 rodadas, tem 3 pontos de diferença. Eu não consegui aqui visualizar. A maior da história. Já consigo aqui, porque não... na minha tela aqui é mais fácil fazer essa... E veja, Fred, não só entre o 10º e o 11º. Eu falo em qualquer bloco, tirando primeira colocação para a segunda, que eu encontrei ali 2009 e 2021, onde o primeiro colocado para o segundo tinha 5 pontos de diferença, que é a famosa arrancada com 5 vitórias, né? Sim. Você não consegue encontrar um gap de 3 pontos em qualquer outra posição. Seja do segundo para o terceiro, seja do 19º para o 20º, você simplesmente não encontra. É um gap assim, muito considerável quando a gente lembra do que a gente acabou de dizer, que os 10 primeiros parecem ser os 10 favoritos. Sim. Talvez um ali fique de fora, mas é normal uma divergência ali. Então isso aí chama bastante atenção. Perfeito, Atos. De fato, está comprovado aí nessa espécie... É um misto de Matrix com ruptura, né? Esses numerozinhos aí na tela. Tá mais moderno, mais atual usar ruptura. Porque são... Só falta tu colocar um efeito para passar uma bolinha, como tem no Windows, que vai passando a bolinha e os números crescendo. Se acontecer isso... Rodrigo faz isso fácil, viu? Se a gente passar para Rodrigo, faz isso fácil. Se brincar, ele faz aqui telepatia. Aquele menino ali é online. Caro. Aí, voltando agora para além do achatamento, né? A gente passando dessa pauta do achatamento, o que está destacado na tela. O que está destacado na tela é que uma boa largada nas últimas edições tem resultado em acesso, mesmo com várias curvas pelo caminho. Eu marquei ali 2022, 2023 e 2024. Os 3 primeiros colocados só não subiram, só um não subiu, que foi o terceiro do ano passado. Os 3 líderes subiram, os 3 vice-líderes subiram e dos 3 terceiros, 2 subiram. Isso mostra a importância, Cássio, de uma boa largada. Ainda que seja um líder
com menos pontos do que a média, mas um líder melhor do que o de 2022. A gente tem visto isso, né? Porque na Série B a questão anímica também é muito forte. Para mim, vai além da matemática. Para mim, é você largar com confiança, você passa a jogar com mais confiança dentro de casa, você consegue fazer mercados melhores quando reabre a janela, porque você está bem posicionado em cima. Não é só um númerozinho matemático que a gente está vendo aqui. Largar bem significa estruturar o seu clube, respirar e possibilitar uma largada, que essa largada se consolide em campanha, né, Cássio? O CRB largou com 3 vitórias, foi o único, como eu falei aqui, foi o único a começar com 3 vitórias. E na rodada anterior, todos que tinham vencido assim eram só Atlético Paranaense, Coritiba. Eu acho que o outro foi o Goiás, se eu não me engano. Assim, foi a cavalaria da Série B desse ano. E do CRB dessa largada, Fred, o que surpreende é que foi com o professor Barroca. Assim, acho que tem que ser dito isso, assim, que até que ponto vai ser esse nível competitivo, mas está acontecendo. O CRB lembrando. Que, inclusive, foi algo determinante para a gente não apostar muitas fichas isso, no CRB lá na playlist. Por isso que eu estou abordando isso, para ser justo, inclusive, com o que a gente comentou, justo com o próprio treinador, né? Porque agora só fala que eu tá mal, não. O CRB, que quando foi tetracampeão alagoano, demitiu Louser. Acho que fez um movimento interessante no mercado. E mesmo sendo campeão, não aceitou o futebol que vinha jogando. Detalhe, ele tinha acabado de vencer o Fortaleza no Castelão ainda, mas um resultado insuficiente. E fez essa escolha que a gente tratou como sui generis. Mas é preciso reconhecer que essa largada tem muito de Barroca nesse time do CRB, tá? Não vem sendo um time de uma bola. O CRB não vence, ainda perdeu o Anselmo Ramon, que foi para o Goiás, assim, outra questão assim bem. O CRB foi passando por um cenário difícil para ter essa largada, Fred. Ela deve durar mais algumas semanas, inclusive dando tempo, até porque o trabalho de Barroca é muito curto ainda, muito, muito curto. A gente não dá nem para, tipo, talvez a forma correta seja, o início de trabalho de Barroca é bom, em vez de dizer que o trabalho de Barroca é bom, porque o trabalho dele está muito no começo. E essas próximas semanas, devido à largada que o CRB teve, acredito que o time passe a ter uma calma. Veja, tanto está fora do G4 hoje, mas é o que a gente falou, tá fora do G4, mas ali, tem o próximo jogo em casa e ganhando entra. Assim, basicamente isso. Então, e eu acho que esse cenário. Ele está no nosso recorte dos 7 líderes. Isso, eu acho que exatamente. Então, isso deve durar algumas semanas. Caso não tivesse tido a largada, primeiro, Barroca, pelos últimos trabalhos dele, o próprio Barroca não teria esse tempo. Veja, se ele não começa bem, como é que Barroca, depois dos últimos trabalhos dele, vai dizer para alguém, vai convencer alguém, melhor dizendo, não, pô, a gente precisa de mais algumas semanas aqui. Não dariam essas semanas para ele. Tanto porque é exatamente um dos motivos de a gente ter achado surpreendente a contratação dele. Mas com essa largada, eu acho que ele tende a ter mais tempo para trabalhar o time e o CRB, que há alguns anos, até por uma questão do investimento que acontece em Alagoas, do investimento dos últimos anos, do estatal, subsídio, é normal, todos os estados do Nordeste já passaram por isso em algum momento. O CRB tem uma receita bem maior do que a do Náutico, por exemplo. Que é algo que é inimaginável há alguns anos. Ô, Cássio. É a sexta maior, assim. Aí o cara pode falar, pô, é óbvio, o cara tá na segunda divisão. Não é tão óbvio, não, tá? A segunda divisão, lembrando que tá tendo problemas de receita. A terceira divisão tem uma cota muito menor, mas assim, eu não tô falando que a diferença entre o CRB da segunda divisão, a diferença de 10 milhões para a cota do que está na terceira. Não, o Náutico, por exemplo, projetou 24, o CRB projeta uns mais de 40 milhões. Assim, a diferença ela supera a cota. Tem a cota, tem receita de jogos, tem quadro de sócios, tem outros aspectos, e que o CRB, eu estou dizendo isso porque mostra que o CRB vai ter uma capacidade econômica para tentar se reforçar, irá contratar, mas assim, a gente contratar é uma coisa, se reforçar é outra. Então vai contratar e que, quem sabe, a partir do investimento que ele puder fazer nessa janela que vem aí, ele se reforçar, porque nesse ano, ainda que tenha um G4 ali, com na imaginação, Coritiba, Atlético Paranaense, Goiás e América Mineiro, talvez assim, tenha algumas nuances assim de mudanças para esse G4 nesse ano. Total. Falados.
Não, é que toda essa dúvida colocada em cima de Barroca, não só pela impressão que a gente de forma externa tem do treinador, mas veja, da insegurança do próprio time em relação ao treinadores, viu? Porque o histórico recente do CRB, assim, não dá para entender absolutamente nada. É como se eles não conhecessem quem eles estão contratando. Porque o CRB, quando estava na degola, o ano passado, ele do nada contratou Bruno Pivetti. Demitiu, assim, acho que foi com 2 jogos, ou foi 3, uma coisa assim. Poucos jogos e contratou ele dos Anjos. O que é um perfil que E aí salvou. faz mais sentido. E salvou. Que faz mais sentido para o momento. Aí ele resolve não ficar com o Hélio dos Anjos e ele contrata o Humberto Louser. Veja só. De Louser para Barroca, assim, é da camisa amarela para a camisa vermelha do Brasil. Não, e veja, o Louser, ele ganha o campeonato alagoano e ele é demitido e a gente vai tirar como conclusão que é por causa do rendimento. Ele ganha o campeonato alagoano e ganha do Fortaleza no Castelão. Mas aí já tinha feito estrago. Ele perdeu do Ferroviário no Rei Pelé, um jogo que praticamente... Mas veja, quando contratou o Louser, esperava o quê? Às vezes eu penso... Eu não faço ideia. Louser vai sustentar um pouco ainda o título que ele tem na Série B de 2020 pela Chapecoense. Agora, eu penso que os clubes, quando contratam, no caso do CRB, não sabem o que está contratando. Não sabe a forma que joga o treinador. Não sabe se é uma coisa que faz sentido no clube, porque cada clube, querendo ou não, ele tem uma filosofia. Se você tem muitos clubes que têm uma filosofia um pouco mais ofensiva, é adaptado mais a isso, é acostumado a jogar dessa forma. Aí você contrata um Humberto Louser, um Dalpozo, que são técnicos, desculpa, mas retranqueiros. É óbvio que vai ter um impacto ali de filosofia na prática. Então a impressão que eu tenho é que eles não sabem quem estão trazendo. Porque você trazer um Humberto Louser, aí depois você vem com o Barroca, mesmo com esse início bom, eu acho que ele não vai ter lastro nem de forma interna. A gente aqui não dá lastro nenhum para Barroca, porque a gente conhece o treinador. Mas acho que dentro do CRB, quando vier um momento ali de turbulência, ele não vai ter lastro nem internamente. Porque eles vão se deparar com os problemas de Barroca que eles já deveriam saber antes de contratar, mas parece que não sabem. É isso, tá? Importante avaliação aqui sobre o CRB, né? Que, como o Cássio falou, é um time que largou com 3 vitórias, venceu a Chapecoense em casa por 1-0, tá? Venceu o Atlético fora de casa e venceu o Volta Redonda em casa, tá? Pegou times mais da parte de baixo, aproveitou, tem nada a ver com isso, e fez esses pontos. Perdeu para o Atlético Paranaense fora, 2-0, mas na verdade o segundo gol é bem no finalzinho, foi um jogo disputado. E também fora de casa, fez uma sequência fora de casa e empatou com o Paysandu em 1-1. Tá? Eu vou voltar para a tela anterior, já que a gente falou agora do CRB, porque aqui na tela anterior a gente tem ali, ó, ordem de dificuldade, que é uma conta que Pedro Pereira faz no nosso Power BI. Pedro Pereira é o criador do Power BI, para medir, a partir das posições atuais de cada equipe, como a tabela foi para cada um. O índice maior, que vai até 15, é o do CRB. Ou seja, o CRB, por esse foco, por essa análise, ele é, dos 20 clubes, o que teve a tabela mais fácil até aqui. Mas esse é um número muito, muito volátil, porque o Atlético Paranaense hoje, por exemplo, que o CRB perdeu, ele vale como um 7º colocado. Se na próxima rodada, quando equalizar, quando ele tiver 2 jogos em casa, ele virar líder, ou ele virar vice-líder, ele passa a valer como o 1º lugar. Então, esse número dança um pouco. Mas, já que a gente tratou disso até aqui, eu achei importante fazer essa contextualização, tá? Então é isso, tá? Passado por esse estágio da ordem de dificuldade, e só para deixar a informação completa, se o CRB é o que teve a tabela mais fácil até aqui, a tabela mais difícil são de times que estão embaixo. O Botafogo, São Paulo, Amazonas e o Operário. Operário e Paysandu, por exemplo, Atos, Cássio. Né? Cássio citou o Paysandu como o estranho do ninho ali embaixo, Atos citou o Operário que era para estar mais em cima. A tabela pode explicar isso. 5 jogos, a tabela pesa muito ainda. Tá? A gente só começa a ter
um campeonato com menos interferência de tabela, pelo menos ali na 11ª rodadas, tá? Vamos seguir com esse raio-x, tá? E a gente vai abordar os dois líderes, né? Líder e vice-líder, os dois times com 11 pontos. A primeira abordagem o torcedor do Avaí pode escolher dois lados. E eu escolheria a estatística de que, até agora, dos 19 líderes na 5ª rodada, 13 subiram. Essa é uma ótima estatística. Porque a estatística dos 11 pontos ela não é tão boa. Tá? Dos 12 times que largaram com 11 pontos na 5ª rodada, só 4 subiram. O Atlético Mineiro, 2006, a Chape de 2020, já citada por Cássio aqui, a Chape de Humberto Louser, o América de 2010 e o Atlético Goianiense de 2023. Tá? Então, Chape como campeã, né? Caramba. Isso, Chape e Atlético como campeões e América e Atlético Goianiense como quarto colocados. Esse Galo, vale até citar, esse Galo 2006 demora muito para engrenar no campeonato. Assim, é a primeira edição da história dos pontos corridos. Lembro até que ele engrena num jogo que ele vira sobre o Coritiba no Couto Pereira. Tava 2-0 pro Coritiba e o Atlético virou. Então, assim, tá muito no começo ainda, porque esse Atlético 2006, que foi a primeira edição dos pontos corridos na 2ª divisão, demorou e era o Atlético Mineiro, né? E aí a gente tem, tá? O Avaí de Jair Ventura. A gente citou que o CRB demitiu Louser depois do título estadual. O Avaí foi a mesma coisa, tá? Campeão estadual e trocou o Enderson por Jair Ventura. Eu considero o Jair Ventura um treinador do primeiro degrau absoluto na Série B. Absoluto. Eu acho, inclusive, que Jair Ventura é um treinador de Série A. Eu sou adepto ali do venturismo. Acho que ele é o técnico ideal para times do perfil que entram para lutar ali pela permanência, tanto que é um treinador que nunca caiu, tá? Na Série A. Já tem alguns milagres, inclusive. Aquele Sport horroroso de 2020, o Juventude recente. Então ele é um treinador que tem essa expertise e que consegue colocar o Avaí no eixo, tá? Dessa largada. Já Guto tem uma história um pouco diferente, porque conseguiu perder um campeonato estadual com o Cuiabá, que não é fácil. Foi horroroso no Sport ano passado, mas larga bem ao seu estilo, né? Valorizando as vitórias em casa. Teve um empate contra o próprio Avaí, mas venceu os outros 2 jogos em casa, né? E somado ali a vitória contra o Volta Redonda, que é o time mais frágil até então nesse campeonato. 2 velhos conhecidos de todos nós, tá? 2 treinadores que, queira ou não, têm parte da sua história na Série B, têm acessos, que são tratados como bolas de segurança, ainda que eu ache que Guto deixou de ser. Mas já eu acho que é um grande nome. Fred gosta de Jair pra cá. Gosto muito. A pergunta é, essa largada, essa estatística, a segurança de ter um Jair Ventura, dão ao Avaí um tom mais forte de favoritismo. Quando a gente fez o videoguia, a gente não tinha essa perspectiva, né? Mesmo com o Avaí tendo sido campeão. Veja, a gente 3 vitórias sem tomar gol, Fred. Isso. O venturismo ali gerando, né? Mas são 6. Veja, mas o venturismo era 1-0, 1-0, 1-0. Assim, no máximo, um jogo de 2-0. Não, o venturismo mudou. Eu venho batendo nessa tecla, mudou. Tem 6 gols marcados ali, mas a defesa funcionou. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo ao Avaí. Ganhou o estadual, um estadual que é cheio de times que disputam as séries B e C, mas eu prefiro esperar um pouco para confirmar esse Avaí. Porque, veja, o CRB, a gente estava analisando o CRB com Barroca ali, por esse CRB com Barroca, 3 rodadas, já foi o Atlético Paranaense, assim. A resposta dessa sua pergunta ainda está no achatamento. Assim, nesse momento a gente está avaliando Jair Ventura, porque o Avaí é o líder nesse momento. Mas a liderança ela vem passando de mão em mão na Série B. A gente não está falando de Jair Ventura, que é líder há 3 rodadas.
há 2 rodadas. Não, é um time que virou líder porque ganhou 4 posições nessa rodada. Assim, é uma liderança muito mais, que existe muito mais por combinação. Você não vira líder de quinto para o primeiro lugar sem uma combinação miserável para acontecer. Então, assim, é uma liderança, mas é uma liderança ainda de ocasião, Fred. E Guto Ferreira, ele, depois dos últimos trabalhos, inclusive depois do início desse trabalho dele, que ele perde um título de forma inacreditável lá no Cuiabá, é uma oportunidade que ele tem, que ele precisa ter para se reposicionar no mercado da Série B, pelo menos, tá? Porque sempre foi no mínimo mercado de Guto, Fred. Espero que consiga, porque essa oportunidade para a primeira página tá ali, não sei se ainda não seria a última, mas talvez seja no patamar salarial que o Cuiabá paga, que o Cuiabá tem um nível de grana que talvez a partir dele não seja a coisa mais fácil do mundo o Guto encontrar. Então ele precisa ter esse resultado do Cuiabá para voltar para o trilho e voltar a ser opção para outros clubes de nível semelhante. Ô Fred, Manda. A comparação dos dois assim são 2 situações muito diferentes uma da outra. Primeiro que o Avaí, como um competidor forte para o acesso para a Série A, é um velho competidor, mas ao mesmo tempo é novo. Porque o Avaí, apesar de ter um histórico de sempre competir para subir, mas recentemente esse histórico andou falhando. Andou, sim. Fez algumas Série B ali, até disputando na segunda parte da tabela, sabe? Então, meio que virou uma novidade no passado recente, a gente vê um Avaí disputando, e eu acho que é isso que breca um pouco a gente ter essa confiança para poder cravar que ele vai ser um grande competidor esse ano. Agora, para mim existe uma diferença muito grande, principalmente dos 2 técnicos junto com os 2 times. Porque o Jair Ventura, à frente do Avaí, ele é uma peça fundamental. É como se o Avaí fosse o Jair Ventura. O que o Avaí for fazer nessa temporada é muito por causa do Jair Ventura. Para mim, no caso do Cuiabá, passa longe disso. Eu acho que o Cuiabá, como clube, ele se estruturou de uma forma, ele operaciona de uma forma que o treinador é como se fosse mais um. Eu compararei aqui, a grosso modo, como sempre aconteceu no Atlético Paranaense, onde os treinadores nunca foram a chave principal, a mola mestre. A estrutura do clube é que vai levando o clube. Eu acho que no Cuiabá isso meio que acontece. E mesmo que aconteça algum problema com o Guto Ferreira, veja, eu estou tirando o peso do treinador, tá? Então eu acho que o clube pode andar mesmo com o Guto Ferreira. Mas se acontecer alguma coisa com o Guto Ferreira, eu acho que uma mudança seria tranquila de acontecer lá no Cuiabá. Ô Atos, você acha que Jair, essa sua análise, coloca um risco no Avaí de perder um Jair para a Série A? Total. Né? Total. Se perder o treinador, aí tá muito claro que o Avaí ele vem calcado em cima do treinador. Se você perde o treinador... O Juventude vai considerar que ele salvou recentemente. Talvez o Sport em algum momento considere. Por isso que eu fiz essa comparação com o Cuiabá. Se o Cuiabá perde Guto, perdeu quase nada. Não só por causa da impressão que a gente tem do treinador no presente momento, muito por causa da forma que o clube trabalha. Já no Avaí, é só olhar o passado recente do Avaí. A forma que o Avaí vinha montando o time. Então eu não acredito que o Avaí esteja tão estruturado para você tirar uma peça como o Jair Ventura e acreditar que uma outra vai chegar e tudo vai ocorrer bem. Eu acho que acaba tendo um impacto aí no desempenho do time. Eu acho que o Avaí vai ter que fazer tudo para permanecer com o Jair Ventura até o final. Perfeito. Tá? Vamos então para o outro extremo da classificação. O Paysandu, Cássio, não sei o quanto a gente pode colocar as finais da Copa Verde na conta de uma dispersão, mas o Paysandu tem uma largada que quase que inviabiliza pensar em acesso se a gente considerar a história. O presente sempre pode ser mudado. A história, 9 equipes, apenas 9 equipes largaram com 2 pontos em 5 jogos. E das 9, só uma subiu, que foi o Ceará de 2009. Tá? A gente tem, inclusive, 6 rebaixamentos
e um acesso. 67% dos clubes que largaram com 2 pontos dos primeiros 15 disputados caíram. 67 caíram. Só 11 subiram. Tá? Então a gente tem aí um desenho que é preocupante. Mesmo que o Paysandu ajuste seu foco a partir de agora, né, Cássio? Ainda está na Copa do Brasil. Enquanto a gente gravava aqui, ainda não tinha tido Paysandu e Bahia. Fred, os jogos da Copa Verde, que tiveram mais de 71 mil torcedores, tá? Assim, o torneio foi esvaziado, Me impressionei com esses públicos da Copa Verde. E tipo, não é 70 mil na ida e 1.000 na volta. Assim, mais 30... juntando os quebrados, arredondando aqui passa de 71 mil, mas em ordem de grandeza foram 32 mil no Mangueirão, empate em 0-0, e 38 mil no Serra Dourada, que os times goianos usam muito pouco, né? Eles têm estádios, todos eles têm estádios, mas são estádios menores. A Serrinha, que o Goiás vem lá modernizando de pouquinho em pouquinho, o Oba, né, o Onésio brasileiro do Vila Nova, e o próprio Antônio Ascioli do Atlético Goianiense, mas de toda forma tem o Serra Dourada, que de vez em quando passa até a impressão que, tipo, tá abandonado, né? Já que não tem jogo ali, mas... E o pior é que ainda tem um outro estádio em Goiânia, que é o Olímpico, que o Atlético jogava antes, a seleção brasileira também jogou na Copa América, é estádio pra caramba lá. E nessa final, com 71 mil torcedores, eu assisti o jogo de volta, já falei aqui que a narração eu achei fantástica lá da Rádio Cultura, da TV Cultura do Pará. Quando saiu o gol, o narrador fala, é sal. Assim, eu achei isso mesmo, colorete de sal. O cara faz o gol, é sal. Assim, o Paysandu achei muito abaixo, assim. Agora, é copeiro pra caramba na Copa Verde. Foi buscar, o Goiás teve chance de fazer 2-0, de matar o jogo. Aí no final, quando você não faz o 2-0, você começa a defender o 1-0, aí você começa a defender o placar que seria suficiente para ser campeão. Mas aí numa bola aos 48 do segundo tempo, Messias, do zagueiro do Goiás, não acompanhou e o atacante chileno do Paysandu empatou e ganhou nos pênaltis. Campeão, pentacampeão da Copa Verde, um campeonato que existe desde 2014 e o Paysandu já tem 5 títulos, é dono da Copa Verde. E isso mobilizou o jogo para o CRB, como eu falei um pouco antes. Mas o Paysandu não conseguiu aproveitar esse momento, Fred, porque uma hora a falta de futebol cobra a conta. Eu acho que isso está acontecendo, lembrando que ainda não teve a final do Campeonato Paraense, tá? O Remo tá ali, ainda vai ter Remo e Paysandu, vai ser durante a Série B. A gente reclamava aqui que Pernambuco demorou, o Campeonato Paraense não teve nem o jogo de ida ainda. Vai ter Remo, ainda que tá faltando o jogo, não, tá faltando as 2 partidas estão em falta do Campeonato Paraense, e que, obviamente, lá pela rivalidade gigantesca, é o clássico mais disputado do mundo, né? Mais de 700 jogos já entre Remo e Paysandu, então ele vai ter que revezar tanto com a Copa do Brasil no confronto contra o Bahia, quanto em breve com a final do Campeonato Paraense, e com esse péssimo início na Série B, onde o que eu consigo imaginar de alento para o Paysandu, pelo que o Paysandu vem demonstrando, Fred, como eu também já tinha dito, é a capacidade econômica do Paysandu. Não é no time que o Paysandu tem hoje. Nicolas, por exemplo, que poderia a gente, vai ter Nicolas, é banco, assim, não joga muito. Rossi está numa fase da carreira que não acerta tanto, desperdiçou o pênalti lá na Copa Verde, mas aí o Paysandu acaba sendo campeão. Embora tenha nomes conhecidos, e Nicolas, que é ex-Goiás, até fez o gol, ele guardou o gol de pênalti dele lá na final. Embora tenha nomes conhecidos, mas eu acho que o Paysandu precisa dar uma qualificadazinha. Não estou falando para fugir da zona de rebaixamento, não. Acho que para sair de onde ele está é suficiente. O que ele tem são muito. Mas eu acho que vai ser esse o campeonato, viu, Cássio, do Paysandu? Só para fugir da zona de rebaixamento, eu acho que não. Eu não vejo brigando pelo acesso, não. Não é pelo acesso. Eu ia chegar num ponto onde o Paysandu ele pode pegar um banho-maria em breve, porque eu acho que o elenco não é de jeito nenhum para a zona de rebaixamento e o clube tem uma capacidade financeira acima de quem está disputando com ele ali para se reforçar nessa janela e entender que o time atual não é suficiente. Agora, se ele vai brigar com gente que está com muito mais capacidade de acesso, eu não diria isso hoje não, tá, Fred? A distância só não é determinante nesse momento. Eu acho que onde ele está, ele consegue... ainda que a história mostre que não, mas eu também concordo consegue. Que história é história Isso. Mas na minha opinião, para isso acontecer, não seria com o time que ele tem hoje. Seria precisar de um pouco de qualificação e é algo que eu espero e que eu imagino que vai acontecer. Atos, para a gente fechar, tá?
trazer aqui um time que você citou, que imagina que vai ter trabalho, e eu trouxe aqui para a gente fechar com o Atlético Paranaense, porque em tese é o protagonista. Tá? Em tese é o protagonista, obviamente. Para fazer E vem, 114 pontos. e vem tendo problemas, né? Assim, queira ou não, já perdeu 2 jogos de 5. Começou com 2 vitórias. Exatamente. Quando achava que, porra, isso aqui é Série B, ó, vamos reinar, não, vamos reinar nada, tá? Perdeu do Cuiabá, perdeu do Novo Horizontino. Agora vai para a sequência de 2 jogos em casa contra adversários mais fracos e pode distensionar, porque tabelinha chata que ele teve até aqui, tirando a estreia contra o Paysandu, tá? Ele pegou ele pegou Criciúma, Cuiabá, CRB e Novo Horizontino. Chato. Tabela dura, né? Porque mas metade se são 10 times que a gente considera com chance, metade da tabela vai ser dura, né? Então não tem muito como fugir, mas ele já pegou 4 dos 10, né, nessa largada. E aí confirma aquela sua impressão, Atos? Você acha que é um campeonato que vai ter que ser mais um ali no meio e não um líder time absoluto? É um time muito jovem, Fred. Eu assisti esse jogo do Paysandu. Ele foi muito superior ao Paysandu, mas o Paysandu, assim, demonstrou uma fraqueza muito grande, sabe? Naquele jogo específico, o Paysandu tinha dificuldade até de competir. Então, mesmo que o Atlético Paranaense tenha vencido aquele jogo, não passou a impressão de que foi lá no Pará e venceu o Paysandu. O Paysandu que se apresentou um time muito fraco, tá? Jogadores como Giovani, o velho Giovani que passou no Náutico, no Sport, Matheus Vargas, assim, jogadores cansados, sabe? Eu acho horrível. Rossi Quase fez Matheus Vargas, assim, é cansado. Mas é o futebol dele, na verdade, é o estilo. Tem que gostar muito daquele estilo de jogo dele. E o Rossi, que o Cássio citou, é o que vem melhorzinho. Mas veio bem jogando nível Copa Verde, Campeonato Paraense. Aí quando chega na Série B, aí não consegue mais render no nível que estava rendendo nos regionais. Mas essa impressão que eu tenho no Atlético Paranaense agora é aquela coisa, né? Se você consegue desenvolver, por exemplo, a gente está dividindo aqui a tabela da Série B em 2 partes. Se você tiver um bom desempenho contra a segunda metade, você vai levar muita vantagem. E realmente a tabela do Atlético Paranaense aí foi muito difícil e tem total chance de fazer 6 pontos agora em 2 jogos em casa. O que vai colocar ele nessa situação de fato ser favorito, né? Se ele vira aí 7 rodadas aí com 15 pontos, volta a ser um favorito. Mas eu tô deixando essa apostinha ali no Atlético Paranaense aí se misturando no bolo. Não consigo ver ele desgarrando. Pelo menos não nesse momento, né? Quando terminar o primeiro turno, acho que dá para fazer uma nova avaliação. Eu acho que ele vai acabar dando a desgarrada, viu, Atos? Acho que vai ter uma virada de tabela aí muito favorável agora, que ele pode acabar desgarrando, tá? São 5 jogos aí bem favoráveis, tá? Botafogo, primeiro, 5 jogos. Aliás, veja só. Eu vou até apertar aqui os olhos para poder trazer a conta que eu vou fazer aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos próximos 7 jogos, ele faz 6 no Paraná, 5 em Curitiba, porque um deles é contra o Operário. Só sai do estado para pegar o Vila Nova. Então a resposta e os jogos são Botafogo em casa, Chape em casa. Aí sai para pegar o Vila Nova. Aí tem Atlético em casa, Operário fora, que é um ônibus dentro do estádio, tá? Remo em casa, Atlético Goianiense em casa e Remo em casa. É uma sequência assim, chega até a desequilibra uma tabela. Impressionante. Então a resposta dessa dúvida aqui que a gente resolveu colocar, ela vai se dar agora. Não vai precisar esperar o campeonato todo acabar. Porque se ele desempenhar bem, ele vai colocar uma gordura aí e tem total condição de ir mantendo essa ponta. Agora, também, qualquer complicadinha, meu amigo, aí vai pro bolo. É isso. Dessa forma, fechamos esse raio-x aqui da Série B, depois da 5ª rodada, tá?
A sexta rodada começa na sexta-feira com Ferroviária e Curitiba. No sábado a gente tem Remo e Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. No domingo, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, Atlético Paranaense e Botafogo, o jogo que a gente acabou de citar, Chape e Criciúma, Operário e América Mineiro. Na segunda, Goiás e Avaí. E na terça, CRB e Cuiabá. E fechando a rodada, Atlético e Vila Nova. Ou seja, teremos rodada de sexta até terça-feira. Na quarta-feira da próxima semana, tá? Dia 7 de maio, a gente disponibiliza um vídeo aqui para vocês com o raio-x, tá, dessa Série B depois da sexta rodada. Teremos aí 10 partidas para atualizar o cenário, mas eu acho que hoje a gente conseguiu passar por temas bem importantes, tá? O achatamento histórico, a largada do CRB com o Barroca mostrando um trabalho que surpreende, mas muito no começo. Trouxemos os líderes, a força de Jair Ventura, a chance de recuperação para Guto, tá? E mostramos aqui uma tabela, a dificuldade do Paysandu de largada, que talvez acabe sendo um clube com perspectiva de novo lutar pela permanência. E aí, esse desfecho, que nem estava na pauta, foi apertando aqui os olhos, vendo a tabela, que saltou essa informação de uma sequência violenta de jogos em casa, tá? Em 7 rodadas serão 5 em casa e 6 no estado do Paraná. O Atlético Paranaense tem tudo agora para num recorte bem próximo. Pegar o foguete, irmão. E virar aí o favorito e o protagonista que ainda não conseguiu ser. O favorito ele é. O protagonista que ainda não conseguiu ser, tá? Valeu, Atos, valeu, Cássio, Márcio aqui na direção desses conteúdos que a gente colocou no ar ao longo dessa semana. E eu faço o convite para que quem ainda não está inscrito no nosso canal, vai aqui em cima, se inscreve no canal, tá? Quem já está inscrito, não deixa de deixar uma curtida, dá o like, porque é isso aqui, o esforcinho de nada para você, mas é uma forma do algoritmo nos entender o nosso público e esse algoritmo do YouTube fazer com que o conteúdo do 45 minutos chegue cada vez mais em novas pessoas. Essas novas pessoas podem não gostar, podem ficar revoltadas com o algoritmo. Como é que trouxeram esses caras que não entendem de nada, que são clubistas, que são bairristas? Enfim, a gente pode causar a pior impressão possível, mas eu tenho a expectativa e tenho quase que a convicção de que, a partir do seu perfil que chegou até o fim desse conteúdo, o YouTube vai acertar na maioria dos casos, tá? Vai causar revolta só em alguns pouquinhos. O algoritmo, Cássio, é mais inteligente do que todos nós. Veja, do que muita gente, certamente. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.